Nação Santista, bomba de última hora que eu trouxe pra vocês, rapaziada. Acabei de separar esse corte pra gente aqui do canal ESPN com Zé Elias, Pascoal, Pirral, trazendo pra gente informações sobre o Gabigol, pessoal, que tá muito próximo de fechar com o Santos, um empréstimo de 3 anos, né? O Cruzeiro vai emprestar pra gente aí o Gabigol, então, rapaziada. Pode comemorar que teremos no ano que vem Gabigol e Neymar juntos, rapaziada. Não tá tudo certo, mas tá muito próximo. Vamos aqui com essa análise aí dos comentaristas, mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, rapaziada. Vamos agora para o vídeo. E os números, os vencimentos do Gabigol não se enquadravam no que o Santos poderia oferecer. Mas já está havendo uma composição, nossa reportagem falou disso, mostrou isso nessa terça-feira inteira, um acordo de empréstimo, vi também em outros lugares, de até 3 anos de contrato. Salário um pouco mais baixo do que o Gabigol recebe no Cruzeiro, mas imagino... Empréstimo de 3 anos, é um senhor empréstimo. Mas imagino que o Cruzeiro não vá criar grandes dificuldades para liberar o jogador. Bom, Pirra, eu também acho, né? Você quer um empréstimo de 3 anos? Pô, até eu. Ô, Pose, tamo aí, Pose. Não, mas empréstimo de 3 anos é o tempo de contrato da Libertadores. Mas assim, Ô, Pirra, se realmente isso de fato acontecer, eu e o vovozinho aqui, nós falamos aqui, eu não sou um cara que gosta de falar de números, eu citei aqui o valor do contrato do Gabigol até o final, né, de 2028, são 100 milhões de reais. Ele deve abrir mão de alguma coisa para poder jogar no Santos, ou o Santos paga 1,5 milhão e o Cruzeiro inteira com alguma coisa. Não vai pagar. Eu não sei, eu não sei como que será feito isso, né? Mas assim, aí vai ter que aceitar ganhar menos. E deixar muito para trás, né? E deixar alguma... Bastante, né? Sabe que eu acho uma coisa que é um fenômeno do futebol, Zé? Eu vou usar uma frase que o vovozinho falou que é muito utilizada no vestiário. Vai rasgar dinheiro? Não dá. É muito... Plirra, 2028, nós estamos falando de 26, 27, 28, 100 milhões de reais. Zé Elias jamais rasgou dinheiro, por isso vive como rei. Bom, aí eu acho que é uma escolha, porque ou rasga dinheiro ou não joga. Porque no lugar do Tite, com o futebol que ele tem apresentado e com todos os problemas que ele gerou no Flamengo por causa do jogo sem bola e as reclamações e as polêmicas, apesar de ele ser um grande jogador, ele não vai jogar. A não ser que ele mude muito. Ele não mudou no Flamengo, ele não mudou no Cruzeiro. São 3 temporadas, né? Ele foi reserva do Flamengo, ele foi reserva do Cruzeiro. E o futebol dele hoje não vale o quanto ele ganha. Isso é muito óbvio. Se ele quiser jogar, ele está indo para um clube onde ele vai ter muito mais espaço. É óbvio que com o Neymar junto, o sem bola vai ficar bem complicado. Vai ter 8 caras ali correndo para eles que nem loucos, o técnico engessado com o esquema de jogo, porque não vai poder fazer muitas variações, porque esses dois vão participar muito pouco do sem bola. Mas é óbvio que ali, olhando a qualidade técnica dos jogadores do Santos, ele quer atuar como centroavante no Santos, ele joga fácil como centroavante. Sem o Neymar, até um pouco mais fácil ainda, porque você tem um time mais coeso, porém muito menos técnico. Eu tenho uma outra coisa, Bruno. Termina. Eu tenho um outro ponto que eu vou colocar para você. Então aí depende do que ele quer da vida. Se ele quer jogar futebol ainda, ele vai trocar de clube. Ainda mais com o Tite de técnico do Cruzeiro. Agora, se ele quiser garantir o dinheiro dele por contrato, e aí obviamente vai haver pressões, todas essas coisas que tem no futebol, aí é uma escolha do Gabigol, eu respeito, a vida é dele, mas como esses caras ganham muita grana, vou ser bem respeitoso, e não estou falando que não merecem, estou falando que eles ganham muita grana, o abrir mão dele ainda é ter muito dinheiro. Então é ter muito dinheiro jogando bola. Se jogar bola faz ele feliz, porque o tempo vai passar. Vai chegar uma idade que ele não vai mais poder jogar, ele vai olhar para trás, vai ter saudade de um monte de coisas. A gente tem 2 jogadores aqui que vão lembrar de coisas muito boas e coisas muito ruins da carreira, então depende de como ele vê a carreira dele. Se ele quiser jogar, ele tem que trocar de clube. Não é uma opção. Sim. Ele tem que trocar de clube. E quem está oferecendo para ele um lugar onde ele quase certamente vai jogar, porque se ele terminar na reserva do Santos, com o elenco do Santos hoje, esquece. Eu acho que ele vai para o Santos. Vamos esperar. Eu ia te colocar uma situação. Eu não vejo, eu acho assim, que eu não vejo dificuldades em relação a isso, a Gabigol e Neymar jogarem juntos. Eu acho que o Gabigol vai ser o cara que vai se sacrificar um pouco mais, né, em termos de marcação. Um pouco. O meu, e aí até chamar o vovozinho, porque o vovozinho deve ter muito mais experiência do que eu. Não é preocupação, mas uma coisa que eu vou ficar aguardando, a gente tem que ficar esperando é a relação de ego e de vaidade entre os dois. Mas eles são amigos, quase familiares. Peraí.
É isso que é pior ainda. Eles estavam na tardezinha juntos. Se você falar os dois e o restante do elenco, talvez. Amigo, só um minutinho. Amigo fora do campo, dentro do campo, toca uma bola, não toca uma bola, começa um jogo, corre lá, não corre lá. Tal. Você acha que isso deve ser uma preocupação também, Tetra? Estou só falando que às vezes isso acontece. O vovozinho deve ter tido mais experiência também em relação a isso, porque eu também tenho vários amigos fora de campo, os caras saíam para a noite, concentravam 5 dias antes tal, e ninguém sabia, e chegava no jogo, o bicho pegava entre eles. Vai lá, vovozinho. Não, eu acho que assim, no Santos, o Gabigol só vai para o Santos com o aval do Neymar. Então isso não vai ser um problema. Bem lembrado. Porque ele vai para o Santos com o aval do Neymar, né? Acho que o Neymar, o pai, a empresa, vai participar muito disso. O Santos sozinho não tem condição de bancar o Gabigol, mesmo que é por empréstimo, mesmo que seja abrindo mão de alguma parte do salário. É uma quantia elevada para o patamar que o Santos está hoje financeiro. Então vai precisar das empresas que vêm muito com mérito através do Neymar. E o Gabigol, sabendo disso, ele sabe que ele é um coadjuvante do Neymar. A minha visão, eu acho que o único jogador no Brasil que o Gabigol realmente aceita esse posto é com o Neymar. Inclusive, quando ele foi convocado para a seleção, era nítido, né, ele se colocar num posto de segundo lugar atrás ali do Neymar. Até pela história no futebol, acho que isso é justo. E pelo grau de relação que eles têm, pela amizade que eles têm, eu vejo que o Gabigol sempre foi no Santos. Eu fui para o Santos, o Neymar tinha acabado de sair. E acompanhei o início todo do Gabigol no profissional do Santos, né? Eu estava ali como gerente de futebol. E todo o movimento do Gabigol com os seus familiares era meio que copiando aquilo que o Neymar fez com a família também. Então era muito nítido para mim, né, que estava ali como um gestor, como um gerente de futebol. Então vejo que ele gosta de estar perto do Neymar, acho que isso vai ser até bom para ele, ter o Neymar como principal e ele como um segundo, a responsabilidade, não é responsabilidade, ou protagonismo, assume mais um outro e isso pode ser bom para ele, porque no Cruzeiro ele chega como o principal, a contratação, o vencedor no Flamengo, o melhor jogador, o cara badalado, o cara de mídia. Então, vejo que ele indo para o Santos, tendo o Neymar, é até bom para ele. E eu acho que ele entende isso, que é necessário para ele isso. Nação Santista, então é isso aí, rapaziada. Neymar e Gabigol vão jogar junto o ano que vem. Eu tô confiante, não tá 100% certo, mas tá muito bem encaminhado esse empréstimo aí para o nosso peixão. Gabigol e Neymar no ano que vem, mano. Você tá maluco, rapaziada. Segura esse ataque. Ainda mais é que teve a cirurgia do Neymar. Se ele conseguir voltar 100% o ano que vem, né? Mano, é poucas, rapaziada. Você tá maluco. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Gabigol. Gabigol, né, que se aproxima, né, tá muito próximo de voltar pro Santos. Não é pouca coisa, rapaziada. E a gente tá falando de um jogador formado na vila, cria da casa, que conhece o peso da camisa, sabe o que é jogar sob pressão, rapaziada. E principalmente sabe decidir jogo grande. Agora vamos colocar as duas coisas também, né, pessoal? Primeiro vamos manter os pés no chão, né? E também vamos falar sobre esse possível empréstimo aí com divisões de salários. Mostra duas coisas pra gente. Primeiro que o Santos tá sendo responsável financeiramente. Coisa que a gente, pessoal, vivia cobrando isso do Santos. E segundo, que o Cruzeiro também já entendeu, né? O clima lá no Cruzeiro não é dos melhores, né? Ele perdeu um pênalti no jogo contra o Corinthians, foi eliminado ali. Tudo por causa dele, entre aspas, né? Não foi 100% dele, mas foi boa parte da culpa dele. A torcida, pessoal, os jogadores e o técnico botaram fé no Gabigol, né? Colocou ele só pra bater pênalti e ele foi lá e errou, rapaziada. Então tem isso aí, tem um salário alto também dele aí que impacta muito. E ele perdeu muita confiança, então, né? Também tem outra coisa, pessoal, mais um detalhe que muita gente não tá falando, tá ignorando, que é a chegada do Tite, rapaziada, com um contrato até 2026. Então, quem acompanha o futebol sabe que o clima entre o Tite e o Gabigol não é dos melhores, então isso favorece muito esse acerto aí com o Santos. Do outro lado, pessoal, o Santos, né, é aquele famoso casamento que faz sentido. O clube precisa de um cara decisivo, um nome que chame responsabilidade, que atrai atenção, mídia, moral, dentro e fora de campo também, pessoal. E o Gabigol, goste ou não, é esse cara.
Não é só fazer gol, é presença e personalidade, pessoal. Agora eu quero saber de vocês também, pessoal. Vale a pena? E aí? É uma aposta? Quero saber de vocês. Gabigol voltando pra Vila, seria titular absoluto? Ele ainda tem muita lenha pra queimar, pessoal? Ou é mais um nome, né? Que hoje não joga nada. É só mídia mesmo. Coloca aí nos comentários e até o próximo vídeo.